Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. O nosso tema de hoje é Projeto Família. Na Trindade, a família ela encontra sua referência originária, o seu arquétipo, sua fonte, sua causa, o seu modelo. A família, ela é uma representação da Trindade, da relação existente em cada pessoa da Santíssima Trindade, emana a fonte da relação intrafamiliar existente entre nós. A Trindade, ela é o modelo e referência para toda a família, que é chamada a ser uma comunidade de vida e amor, onde deve existir uma relação especial de unidade e fidelidade, segurança e respeito. A família foi assim projetada por Deus, com o propósito de servir o reino de Deus. Ela não só esboça a imagem da Trindade, como por meio dela, cada membro é preparado para viver em conexão com a Trindade eternamente. E em conexão também com o seu próximo, por meio de Jesus Cristo. Para entendermos então melhor o projeto de Deus chamado família e o seu propósito, hoje eu quero convidar você, junto comigo, olhar novamente para a Trindade Santíssima, uma vez que ela é o modelo originário da família, para então nós a compreendermos melhor. E eu quero começar mostrando então para vocês a estrutura familiar. E aí eu convido vocês à leitura do texto de Mateus, capítulo 3, versos 16 e 17. Se você quiser ler na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu aplicativo aí, ou você pode acompanhar aqui na tela o nosso texto. Nós sempre usamos aqui, eu tenho sempre usado de referência a tradução da NVI. Tá? Diz assim, Mateus 3, versos 16 e 17. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado em quem me agrado. Veja só, a família ela é composta de uma estrutura. Com estrutura, eu quero dizer que no projeto chamado família que Deus criou, existe uma forma de organização. E no texto que nós lemos, nós encontramos as três pessoas da Trindade reunidas no evento do batismo de Jesus. A estrutura familiar da Trindade, ela está claramente representada pelos papéis de cada membro dessa estrutura. Então nós temos na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme você está vendo, Pai, Filho e Espírito Santo formam a unidade, vamos dizer, que chamamos Deus. Pai, Filho e Espírito é o único só Deus. Então Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. São três pessoas distintas que formam a única unidade existente chamado Deus. Nessa estrutura familiar da Trindade, cada membro, embora distintos, contém o outro e é contido pelo outro. Eles se interrelacionam, cada um coexiste no outro e são consubstanciais. Na estrutura familiar da Trindade, o amor sobressai.
ele é vivenciado extravagantemente e irrestritamente, pois Deus é, em sua essência, amor. Eu vou pedir para passar, então, o próximo PowerPoint. E aí nós temos agora aqui a nossa estrutura familiar. Se você observar, a estrutura familiar é formada pelo pai, por mãe e filhos. Você pode ter um filho, 2 filhos, mas essa é a estrutura que se compõe, que forma uma unidade chamada família. Assim como a Trindade, você tem Pai, Filho e Espírito Santo, que formam uma unidade que a gente chama Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, um só Deus. A família também tem como projeto esse encontro para ser uma só unidade, família. Então você tem a família, minha família é Oliveira. Dentro da minha família Oliveira, então tem o Cornélio, o pai, a Silvana, a mãe, o Danilo e o Tiago, meus filhos. Assim como na Trindade, eu vou pedir então para passar o outro. Então, você percebe a relação e a igualdade nessa unidade. Por isso que a família, a Trindade, ela é, para nós, o arquétipo daquilo que Deus construiu a família. E assim como agora você percebe essa relação, pulamos para o próximo. Então, nós temos a estrutura familiar da Trindade. E aqui agora, num desenho diferente, você vai vendo que o Pai e o Espírito, um contém o outro, um se relaciona com o outro, o Pai com o Filho com o Pai, o Filho com o Espírito com o Pai, são consubstanciais, eles se interrelacionam, coexistem um no outro, um contém o outro, e vivem essa relação baseada num amor extravagante, num amor que transborda, num amor irrestrito, incondicional, um se doando ao outro sempre, porque um contém o outro, um vive no outro, um vive para o outro. Essa é a relação que permeia a Trindade Santíssima. No próximo slide, nós temos a estrutura nossa, pai, mãe e filhos. Agora veja só como é a relação semelhante. Pai e mãe são chamados para o quê? Serem uma só carne. Pai e a mãe, então, tem uma também inter-relação entre eles. Os filhos são nada mais, nada menos que a união do pai e da mãe. Os filhos contêm geneticamente partes do pai e da mãe. De certa forma, podemos compreender então também que o pai e a mãe contêm os filhos, porque os filhos estão contidos no pai e na mãe, o DNA. E assim você pode pensar sanguinamente. Se o pai, não é assim, é A positivo, a mãe é A positivo, não vai nascer um filho B negativo. Por quê? Porque eles herdam, eles vêm do pai e da mãe. Contém, então, a essência do pai e da mãe. Mas não é só geneticamente. Os filhos contêm também muito da natureza psicológica do pai e da mãe, porque isso vai sendo herdado na criação, na convivência. E é por isso que muitas vezes nós vemos filhos repetindo o que os pais também fizeram na sua história. Tá? E não estou aqui falando de nem lembro, herança maldita, maldição, enfim, não é disso. Mas existe uma correlação, existe uma relação verdadeira, que os filhos acabam por herdar, às vezes, até tiques, manias, que os pais tinham. É interessante que eu não tive convívio muito com a minha família sanguínea. Eu fui conhecer a história da minha família. E eu tenho um costume, que eu não vou mostrar para vocês, mas quando eu cheguei, eu não cresci com a minha família, eu não tive esse contato. Eu vi eles fazendo. Eu falei, olha esse negócio, que coisa de louco, né? Quer dizer, eu distante, criado, mas ainda repetia costumes. Eu não sei como isso vem, geneticamente. Costume de coisas que eu não quero aqui mostrar, mas porque se eu mostrar, depois vocês vão ficar reparando.
Mas que eu achei, eu falei assim, olha só, realmente é minha família, né? Identificou. Então, só que assim como a Trindade, nós somos chamados para viver o quê? Numa relação também de amor. Assim como a Trindade. Um existe no outro, não é assim? O pai, a mãe, os filhos, um vivendo nessa relação de amor. E interessante é que o pecado causou para nós um dano e nós não vivemos nessa plenitude de amor que a Trindade vive. Nós vivemos no amor imperfeito, mas ainda assim vivemos numa relação de amor. E essa relação que permeia, né, as nossas vidas e a família. A estrutura familiar que nós estamos vendo aí atrás, ela proporciona a cada membro da família papéis claros. Nós temos rotinas claras e tarefas claras. Sem essa estrutura que foi criada por Deus, não seria possível o exercício dos ministérios de todas as dimensões de nossa vida. E aqui falando de ministério, até família, como papel de pai, papel de mãe, os papéis dos filhos, tudo tem que estar bem claro. Porque se não estiver claro, não é possível a relação. Assim como acontece com a Trindade. Na Trindade, o pai é o grande arquiteto, o pai é o idealizador, né, de toda a criação. Né? Podemos passar para frente, por gentileza. Olha lá, a gente tem o pai como, né, aquele que projetou, sonhou a criação. O cabeça, nesse sentido, vamos dizer assim, idealizador da criação. Nós temos o Filho, Jesus, que é aquele que mantém, que sustenta toda a criação feita pelo Pai. Nós lemos, né, em Colossenses que nele tudo subsiste. É Ele que faz com que essa criação continue existindo. Então, Ele é aquele que vem e organizou tudo aquilo que o Pai desejou e sonhou. E Ele fala isso diversas vezes, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a vontade, toda vez Ele falava, do meu Pai. A vontade do meu Pai é a minha comida, né? É nela que eu vivo, é nela que eu me sustento, né? Jesus diz. Então, Ele vem para realizar aquilo que o Pai sonhou e idealizou, e Jesus vem e faz. E o Espírito Santo, nesse papel, é aquele que traz a vida, é aquele que embeleza a criação, que faz a vida fluir. O Pai sonhou, pensou, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Aí Jesus vem, Ele transforma, Ele sustenta, e o Espírito vem e faz que a vida flua, né? Aí levanta lá o Adão, né? Porque diz o quê? Que o Espírito de Deus vai, né, soprar, Ele vivifica. E até hoje, é o Espírito que é derramado sobre nós e que nos vivifica, que nos faz entender toda essa obra. É Ele que embeleza. E da mesma forma, então você pensa lá, o Pai, né, é aquele que vem sobre a casa, idealiza, Ele traz a missão, Ele deixa claro, Ele é o cabeça do lar, Ele vai mostrar o caminho que nós vamos construir como família. Aí a esposa é aquela que mantém tudo isso, que sustenta. É ela que faz com que a família seja, vamos dizer, organizada e mantida. Por isso que lá em Provérbios diz, a mulher sábia edifica o seu lar. Não é o homem sábio. O homem tem o seu projeto, o homem tem a ideia, o idealizador daquilo que vai realizar, mas é a mulher que faz com que isso tudo se mantenha. É a mulher que coloca, né, vamos dizer, no fim, o homem no trilho, né? O homem idealiza, mas é a mulher, não é assim? Eu vou falar, o homem é bobo mesmo, mas tudo bem. E os filhos? Os filhos que traz a alegria para casa, que vai lá e quebra tudo, né? Pura, embeleza a vida, né? Faz com que as coisas, né, tenham mais sentido. Então, a gente percebe que essa estrutura, Deus vem e monta na nossa vida, que a gente chama família, tá? E nós precisamos entender isso, então, que família, e falando agora das nossas famílias, tá? É o projeto de Deus para que através dela o reino de Deus seja construído em nós e por meio de nós. Então, as nossas famílias trabalham para o reino de Deus, construindo em cada um de seus membros valores
e princípios que os capacitarão a viverem como membros da família de Deus. Então você começa na sua casa, na instituição da sua casa, a viver os valores e princípios de Deus, porque um dia Deus vai trazer você para ser parte eternamente dessa família, agora espiritual, a família da fé. E você começa vivenciando isso já na sua casa, experimentando esse amor na sua casa. Então, na família, então lá na minha casa, né, na família Oliveira, é o local onde os valores e os princípios são aprendidos e iniciados. E eu vou falar então de alguns valores e princípios que a família deve trabalhar, né? E seriam muitos, mas hoje eu vou falar 3. E eu vou começar pela autoridade. Quando eu falo de autoridade, eu estou falando do poderio, né? Veja só o que diz o texto. Eu sei que as mulheres já vão fazer cara feia para mim, né? Mas tudo bem. Efésios capítulo 5, verso 22 e 23. Diz assim: mulheres, sujeitem-se, vou falar de novo, tá? Sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido, agora maridos, ouçam isso, é o cabeça da mulher. Agora tem uns maridos aí que não tem cabeça nenhuma, né? Vamos falar a verdade, né? Mas, por favor, marido, você tem que entender isso. Você é o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Então existe uma estrutura formada por pai, mãe, filhos, que foi modelada a partir da estrutura da própria Trindade, para que, por meio dessa estrutura, projeto que Deus chamou família, cada membro, pai, mãe e filhos, possam aprender valores e princípios para viverem dentro do reino de Deus, para serem parte do reino. Então, um desses valores é autoridade. A autoridade é o poder de se fazer obedecer. E em nossos dias, o poder da autoridade tem sido constantemente questionado. Não existe mais respeito às pessoas que são revestidas de autoridade. Ninguém obedece em nossos dias a mais ninguém. Quando não existe mais respeito à autoridade, não existe também como vivermos em sociedade. E é por isso que nós estamos numa sociedade caótica. Nenhum grupo social subsiste se não houver bem definido quem manda e quem obedece. E antes que todos nós venhamos nos rebelar, como a cultura emergente vem divulgando, nós precisamos entender o valor disto. Nós precisamos olhar para o modelo bíblico a partir da Trindade, que é o que nós estamos fazendo. E eu quero que você entenda que, ainda que sejamos todos iguais diante de Deus, ainda que o pai, que a mãe, que os filhos, diante de Deus, sejam todos iguais, a oração do pai não é maior ou melhor do que a da mãe ou que a dos filhos, porque para Deus todos somos filhos. Ainda que sejamos dessa forma, Deus nos colocou diante de uma estrutura onde cada um tem uma função nessa estrutura, tem um papel dentro dessa estrutura familiar, assim como eu mostrei para vocês na Trindade. E cada um deve respeitar o outro dentro do seu exercício, dentro da sua função.
Veja só, eu não estou aqui falando de uma obediência cega, tá? Não é disso que eu estou falando. Sabe, de alguém que manda simplesmente porque ele se considera mais forte, né? É o homem machão. Quer chegar em casa e acha que vai mandar na mulher porque, afinal de contas, eu tenho muco que você não tem. Não é isso. Não estou falando disso. Isso é machismo e não existe espaço na vida da igreja para isso. Assim como também não existe espaço na vida da igreja, do projeto de Deus, para esse movimento chamado feminismo. Eu não estou falando de mandar porque é mais rico, ou que manipula o ganho, né? Porque hoje muitos casamentos acabam assim, não é? É o marido que às vezes, sabe, oprime a mulher, porque afinal de contas quem paga aqui a conta, é? Nunca ouviu isso? Quem manda aqui sou eu, porque eu que pago a conta. E hoje as mulheres também fazem isso agora, né? A mulher fazendo assim. Quem paga a conta agora sou eu, né? Não é mais o homem, e a mulher vai tomando conta. E eu não estou falando de poderio, de autoridade baseado nisso. Isso é uma coisa errada, né? Nós precisamos viver dentro da estrutura ensinada por Deus, onde Deus deixa muito claro o papel de cada um dentro desta estrutura, quem exerce a autoridade e quem obedece. A família é a estrutura que deve ensinar seus membros a viverem debaixo da autoridade, ensinar a viver debaixo da autoridade. Dentro de casa é preciso existir o exercício da autoridade. Então eu vou dizer para você, pai, você precisa, às vezes, bater na mesa, no bom sentido aqui, tá? E deixar claro para seus filhos quem manda. Você não pode ser manipulado pelos seus filhos. Muitas vezes você vai ter que bater na mesa, e volto a dizer, tá? Figuradamente, né? Quem manda? Pai, quem manda aqui sou eu, menino. O filho precisa aprender que existe autoridade, que a autoridade precisa ser respeitada. E se você não ensinar isso para o teu menino de pequeno, ele depois vai chegar e vai bater nos professores na escola. Porque ele não sabe quem é autoridade. Ele aprendeu que na casa dele ele é autoridade, no fim ele manipula os pais, manipula todo mundo e acha que pode fazer isso com os professores, ou ele vai amanhã depois fazer isso com um policial, e vai... Por quê? Porque não se ensina em casa sobre autoridade. É preciso que a gente comece a fazer isso nos nossos lares. Mas tem que fazer isso quando o filho ainda é pequeno. Você não vai tentar fazer isso depois na adolescência que a coisa vai pegar. Porque você não semeou e não trabalhou isso direito. Você, esposa, você precisa saber que a autoridade maior em sua casa é do seu marido. Você manda no filho, mas deve obediência a seu marido. Marido, você deve compreender que você está também sujeito à esposa e no filho. Preste atenção nessa... A estrutura familiar a partir da autoridade. Foi assim que Deus fez. Pai tem autoridade sobre a mãe. A mãe tem autoridade sobre os filhos. Não tem flecha de volta, não. Obediência. Filhos obedecem a mãe e o pai, em contrapartida, não é? A mãe deve obediência e sujeição ao pai. Eu sei que falando isso, talvez muitos aqui já estão olhando e falando, esse pastor é conservador. Não achava que ele era assim. A Bíblia diz isso. Agora tem uma coisa, muda para mim, por gentileza. Agora eu quero que você entenda isso aqui, pai. A bola não está com tudo isso que você está pensando, não. Preste atenção. Voltamos aqui. Então você viu como é que funciona. Mas Deus é tremendo, né? Deus diz assim, Efésios 5:21. Sujeitem-se uns
aos outros. Aí, entenda agora isso aqui, pai. Preste atenção. Você que é marido, homem, preste atenção, tá? Você está sujeito à esposa, está sujeito aos seus filhos. É uma sujeição baseada no amor. Por isso Jesus diz, marido, ame a sua esposa como eu amei a igreja. E Jesus amou a igreja de tal forma que ele se sujeitou a todas as coisas, inclusive foi para uma cruz por causa dessa igreja. Quando você, marido, entender que você deve amor à sua esposa, aos seus filhos, e que esse amor que se espera de você é uma entrega plena de você para eles, você pode ter certeza que a sua esposa e seus filhos vão ter prazer em respeitar a sua autoridade, em ser obediente, porque há amor de verdade nessa relação. Amor de Cristo, amor que se doa, amor que se entrega, amor. E nós todos, segundo Efésios, estamos sujeitos, na verdade, uns aos outros. Mas dentro do nosso papel lá dentro da casa, a mulher tem uma sujeição especial ao seu marido. Por isso Jesus diz, a Bíblia fala isso, ensina. Mulher, sujeite-se ao seu marido. Mas isso não isenta o homem de estar sujeito. Porque tanto o homem quanto a mulher se unem e se tornam uma só carne. Você vai destruir a sua carne? Se você não cuidar de si mesmo, quem vai cuidar? E a sua esposa agora é uma carne com você que você precisa cuidar, amar, satisfazê-la, olhar para ela com apreço. Então lembre-se disso, sempre sujeitem-se uns aos outros. A nossa sociedade ela está se afundando por causa do abandono do princípio da autoridade. E é em casa, é lá, você que está aqui hoje. Deus te trouxe para essa responsabilidade. Na sua casa é que você vai começar a ensinar o que é obedecer. E obedecer simplesmente porque se deve obediência à autoridade. O filho tem que começar de pequeno a entender que ele deve obedecer. Não, eu só vou obedecer se o senhor fizer. Não, você vai obedecer porque tem que obedecer, filho. Acabou. Veja só, quando eu obedeço, somente porque eu concordo com aquilo que foi me pedido, somente quando eu entendo o que foi me pedido, de fato eu não estou obedecendo. Eu estou servindo a mim mesmo, porque opa, isso aqui me interessa. Aí você fala para o teu filho assim, vai lá comprar uma coca para ele, vai. Aí você pede para o filho, leva o lixo. Não, estou fora. Essa obediência feita só quando lhe traz benefício não é obediência. Ele não está aprendendo a obedecer. Ele está fazendo um jogo de interesse. Isso é bom para mim? Opa, então estou dentro. Não, isso aqui eu não gosto, eu não concordo. Eu não obedeço, aí já levanta. O filho precisa aprender a obedecer. Há muitas coisas que nós precisamos obedecer. E nós não gostamos, né? Você tem que pagar IPTU. Você gosta de pagar IPTU? Você gosta de pagar IPVA? Mas eu tenho que me sujeitar à autoridade para o bem maior de todos. Então nós precisamos aprender isso. Se Josué, não tivesse ouvido a Deus e obedecido a Deus na sua ordem, as muralhas de Jericó não teriam caído. Agora pensa só, Josué, guerreiro, era alguém que estava acostumado já a lutar agora, essa altura. Aí ele recebe a seguinte ordem de Deus. Deus diz para ele assim, Josué, você vai acordar cedo com todos os teus soldados
tá? E levanta e vai todos os dias dar uma volta, não, 7 voltas, né? Você vai dar 7 voltas em volta da muralha de Jericó. Aí Josué talvez pudesse falar, mas Deus, para quê? Não, faça, porque daí eu vou cair. Mas como que isso? Vou ficar dando volta lá e o pessoal olhando, pensando que a gente é bobo. Cara, né? Circula aí 7 vezes. Aí vem no outro dia, 7 vezes. Aí vem no outro dia, 7 vezes. Por 7 dias, né? Fazendo isto, 7 vezes. Ele não questionou Deus. Se ele entendeu, não entendeu. Deus mandou, eu obedeço. Nós precisamos que nossos filhos entendam isso. Às vezes, você pode não entender nem compreender, mas você precisa aprender a obedecer, porque o obedecer sem compreender e entender é o obedecer de confiar. Eu confio que meus pais sabem o que estão fazendo, eu confio que Deus sabe o que está fazendo, e a nossa relação com Deus, ela acaba sendo afetada por isso, porque nós aí começamos a não mais obedecer, não, eu não obedeço. Deus fala que Deus tem que me dar primeiro todo o mapa, explicar as regras, como é que é o negócio, não é? Abraão chega a Deus, mas espera aí, Deus, não, vai que depois eu te mostro. Ele levantou, pegou tudo e foi. Bom, outro princípio, meu tempo está aqui curto, né? Responsabilidade. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Existe um serviço que preciso realizar. Existe um serviço que você precisa realizar como parte da sua existência. Existe uma tarefa pela qual Deus colocou sobre a sua responsabilidade. Deus te deu um dom, Deus te capacitou com conhecimento, Deus te colocou dentro de um grupo de família, Deus te colocou dentro de uma igreja, Deus te colocou em determinado local de trabalho e te deu coisas que é para você fazer. É sua responsabilidade. A responsabilidade é outro princípio que nós aprendemos em casa, com a nossa família. Quando falamos aqui de responsabilidade, nós estamos falando de dever para com o outro e conosco mesmo, dever para comigo, para com você. Isto é, da obrigação que temos de responder por nossas ações e palavras, visando o bem da nossa família. E devemos entender que essa responsabilidade serve para todas as dimensões sociais em que fazemos parte. Eu sou responsável por mim e sou responsável por todos que me cercam. Eu não sou responsável só por mim, eu sou responsável pela Silvana, eu sou responsável pelo Danilo, eu sou responsável pelo Tiago, meus filhos, eu sou responsável como pastor aqui na igreja, por vocês, por aquilo que ensino, por aquilo que falo, eu sou responsável e vocês todos têm as suas responsabilidades que Deus colocou sobre vocês. A responsabilidade é um ato de servir porque sei que determinada tarefa compete a mim fazê-la. Sirvo porque já compreendi quem é a autoridade e porque sei qual a minha responsabilidade dentro de minha casa, dentro de meu trabalho, dentro da minha escola, diante da sociedade que eu estou inserido. Todo ajuntamento, todo grupo social só funciona quando cada um sabe bem claro qual é a sua responsabilidade. Não adianta eu só saber quem manda e quem obedece, eu também preciso saber qual é a minha responsabilidade na tarefa e até onde vai a minha tarefa. Nem tudo é sua responsabilidade. Entenda isso. Nem tudo é sua responsabilidade. E aprenda, às vezes, a dizer: isso não é problema meu. Ou você será refém de todas as pessoas. Aprenda a dizer não. Na vida a gente precisa aprender a ter equilíbrio com todas as coisas. Eu tenho que servir, tenho, mas eu preciso entender que existem responsabilidades que não são sobre mim, não me pesam. E eu sei qual é a minha tarefa como pastor. Durante esses 21 anos, né, de pastorado, eu sei o que Deus espera de mim. Sei qual é o meu dever. E nessa longa caminhada, muitas vezes, muitas pessoas vieram tentando jogar sobre mim tarefas que não são minhas.
tarefas que às vezes pertencem ao corpo, à igreja. E algumas ainda às vezes tentam, né? E às vezes, quando pessoas fazem isso, e talvez você vivencia isso, elas por não saberem, talvez até mesmo, inocentemente, não distinguir bem as próprias tarefas, acabam tentando muitas vezes jogar sobre nós tarefas e nos fazer ainda sentir culpados, né, por não fazermos determinadas tarefas que não são nossa responsabilidade e que Deus não está esperando de nós. Responsabilidade é assumir o que me compete e não as responsabilidades dos outros. E isso se aprende em casa. Você precisa ensinar seus filhos a assumir as suas responsabilidades. Às vezes eu posso ajudar o outro, sim, com as suas responsabilidades. Ele não está dando conta, né? Eu posso tentar ajudá-lo. Mas eu não posso assumir as suas responsabilidades. Às vezes eu posso me unir numa parceria de trabalho, contudo, eu não devo assumir o trabalho que compete ao outro. Então entendo o que eu quero dizer e eu vou dar exemplo para isso. Pai, você não deve fazer a lição de casa de seu filho. É responsabilidade do seu filho, foi dado pelos professores para o seu filho, para a sua filha. Você pode ser parceiro. É diferente. Como eu disse, às vezes a gente ajuda um irmão, uma irmã, mas eu não posso assumir as responsabilidades do irmão e da irmã. Então você pode ser parceiro na sua tarefa que foi lhe dada para fazer em casa, mas não fazer a tarefa, porque tem pai e mãe que é assim, né? O filho vem, pai, mãe, você pode me ajudar a fazer a tarefa? Daqui a pouco ele já entrega resolvidinho para ele. Eu falo, mas aí você não ajudou o filho. Mãe, tem mãe que às vezes quer escovar o dente do filho. Mãe que, né, amarra o tênis do filho. O moleque já está com 7 anos de idade e não sabe amarrar o tênis. Até quando? Ensine responsabilidade. É amor isso. Agora, por outro lado, pai e mãe, você não vai exigir que o seu filho pague a mensalidade da escola. Pague a conta de luz. Põe a comida na mesa. E eu estou aqui me referindo, né, a filhos menores de idade, né? Então, pai e mãe, quando o seu filho errar, deixe ele assumir também a responsabilidade dos seus erros. Corrige-o em amor. Caminhe lado a lado com ele, mas deixe que ele responda por seus próprios atos. Quando eu pastoreava uma igreja, já há alguns anos atrás, certa vez uma mãe veio a mim, aflita. O seu filho havia roubado um CD. Hoje a gente quase não usa CD, né? Mas havia roubado um CD de uma dessas lojas que vendiam CD musicais. E aí ela veio e perguntou assim, pastor, eu descobri que meu filho roubou um CD de uma loja. E o que eu devo fazer? Eu vou lá e devolvo o CD? Aí eu falei para ela, não, você vai chamar o seu filho e vai falar para ele ir lá devolver o CD. Mas vai com ele, acompanha ele, para que ele peça desculpas, para que ele sinta a responsabilidade da devolução, a experiência, e assim ela o fez. E seu filho mais tarde estava lá na igreja, crescendo em Deus, aprendendo, passou a vergonha, a mãe passou junto. Às vezes ser pai e mãe é isso também, né? A gente passa vergonha junto, mas trabalha para que os filhos cresçam, para que ganhem autonomia. Nós precisamos criar nossos filhos com responsabilidade. Precisamos que ele assuma os seus próprios atos, ensiná-los a viver assim. Eu quero concluir algo com vocês. Assim como a estrutura familiar
da Santíssima Trindade, ela contribui para que todos os planos e projetos de Deus se realizem. E nós vimos cada um exercendo a sua atividade, a sua função, o seu papel. Também a nossa estrutura familiar, que Deus criou, ela contribui para que nós possamos aprender a vivermos de forma digna do Senhor nosso Deus, respeitando as autoridades, assumindo a responsabilidade de nossos atos e vivendo então nessa autonomia conquistada por Cristo na cruz, por nós. Porque Cristo nos fez livres. E livre, liberdade, autonomia, ela tem que ser vivida com responsabilidade. E é por isso que nós, pais, precisamos ensinar nossos filhos de pequeno quem manda e quem obedece. Depois você ensina ele sobre responsabilidade. Então ele já sabe quem manda e quem obedece. Aí ele aprende responsabilidade. E depois você vai dando autonomia. Vai soltando o seu filho. Deixe ele começar a tomar as decisões sozinho. Né? Chegou um momento que eu falava para meus filhos. Pai, eu preciso... No começo eu tinha o costume de ir lá, resolve as coisas na escola. Eu falei, não, agora você vai lá e conversa. Eu preciso lá. Vai, pega um ônibus, se vira, meu. Aprenda a falar isso pro teu filho, se vira, meu. Tem medo de falar não, porque amanhã ou depois podemos não estar mais ao lado dos nossos filhos. Ensine seu filho a ter autonomia, tudo no seu tempo, mas ensine ele a ter autonomia. E que essa autonomia seja feita sobre a responsabilidade, porque a autonomia sem responsabilidade vira libertinagem. Que a sua família possa viver como a família de Cristo, a família da Trindade. Que a sua casa seja uma representação do lar de Cristo, para a glória do nosso Deus. Feche os teus olhos. Eterno Deus, somos gratos, Senhor, por Tua palavra, somos gratos por Teu ensino, somos gratos pela Tua direção, e a nossa oração é que nós, pais, possamos verdadeiramente sermos instrumentos do Senhor para a educação dos nossos filhos, para que nós possamos, Senhor, construir o Teu reino a partir também de nossos filhos. Ajuda-nos, Deus, a criá-los, ensinando a eles autoridade, ensinando, Senhor, a eles respeito e delegando a eles autonomia, liberdade, que possamos viver e ser família, em nome de Jesus. Que as famílias dessa igreja sejam abençoadas. Que as famílias dessa igreja sejam modelos, exemplos, para que a nossa sociedade, Deus, possa ser construída sobre o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.